Bora trazer aqui para nossa roda de conversa Flávio Bolsonaro e este é um assunto que já aparece em tela. Defesa de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, tenta tirar o caso Dark Horse de Flávio Dino. Como assim, Theo Cury? Quando um caso, e mergulhando no beabá também, né, do juridiquês, quando um caso chega até um relator, uma defesa consegue tirar? O meu caso está com o Theo Cury, não gosto muito dele, eu quero que o caso vá para outra relatoria. Existe isso? Existe isso e existe a possibilidade também de tentar direcionar para determinado ministro. Foi o que aconteceu também nesse caso. O que acontece é, o Flávio Dino, ele é relator das emendas que dizem, das ações que dizem respeito às emendas parlamentares. Verdade. A gente tem até uma arte, se eu não me engano, a gente tem essa arte para mostrar quais que são os processos que tem com cada um. Perfeito. Aí é muito mais fácil a gente entender essa divisão toda. O caso Dark Horse no Supremo tem duas frentes hoje de apuração ou de pedido de apuração. O André Mendonça, ele é relator do caso Master no STF, como a gente bem sabe, ele assumiu esse caso em fevereiro. O Flávio Dino, ele é relator da ação, uma DPF 854, que diz respeito a transparências de emendas parlamentares. Essa ação, ela investiga o uso das emendas parlamentares e se essas emendas são repassadas de maneira transparente, seguindo os critérios que são necessários e com o uso necessário dessas emendas, desse dinheiro. O André Mendonça, no caso do Banco Master, ele pode investigar o financiamento do filme. O que aconteceu aqui? Você vai se lembrar que havia uma investigação, um pedido de investigação do Dark Horse que estava com Alexandre de Moraes. Sim. A Procuradoria-Geral da República disse que esse caso não pode continuar com Alexandre de Moraes, tem que ir para o André Mendonça, porque ele é relator do que diz respeito a esse processo, que é caso Master e a possibilidade de financiamento do Dark Horse com a grana do Banco Master. Esse é o principal foco da investigação. E o caso foi parar com o André Mendonça. Acontece que aquele processo, inclusive, do Lindbergh Farias, que pedia essa apuração, ele ainda não abriu essa investigação. Está com a PGR para a PGR dizer se concorda ou não com a abertura desse inquérito. Ah, não foi adiante ainda não esse inquérito. Foi. Tem um pedido em aberto. Esse pedido ainda não foi atendido. No meio do caminho, dois deputados, a Tabata Amaral e o Henrique Vieira, e aí entra o que eu falei sobre direcionar, acionaram o Flávio Dino numa ação. O Lindbergh assumiu o Alexandre de Moraes, saiu do Alexandre de Moraes e foi para o André Mendonça. Esses dois deputados acionaram o Flávio Dino nessa ação que diz respeito às emendas, dizendo, olha, é possível que haja grana de emendas parlamentares sendo direcionadas para o financiamento desse filme, para essa produtora, que é para empresas vinculadas à produtora que toca o filme. O que o ministro fez? Abriu a investigação. Então, os deputados, eles direcionaram para cair com o Flávio Dino. É uma estratégia. Pode dar certo, pode não dar certo. Aqui deu certo. Colou. Na semana passada, o Matheus Teixeira e eu trouxemos que, no meio de tudo que existe do Dark Horse, o Flávio Dino saiu à frente do André Mendonça. O André Mendonça espera ainda a Procuradoria-Geral da República se manifestar. O Flávio Dino já autorizou a Polícia Federal a investigar. Significa que vai ficar para sempre com o Flávio Dino? Não necessariamente. Pode haver um momento em que em que se descobre que, na verdade, esse caso tem que estar, de fato, com o André Mendonça. Ou a investigação pode correr normalmente. O que a gente trouxe de informação é que elas podem se chocar em algum momento e ter um bate-cabeça. Porque no Supremo, normalmente, um ministro fica responsável por casos que dizem respeito ao mesmo assunto. Mas, às vezes, existe mesmos personagens em investigações diferentes com objetos diferentes, por mais que sejam os mesmos personagens. Se o objeto da investigação, se o foco da investigação é outro, aí essas investigações podem correr no paralelo. Se for o mesmo, tem que ficar com o mesmo relator. No final das contas, a defesa do Flávio Bolsonaro acompanha a CNN, viu a gente dando informação e acionou o Supremo Tribunal Federal, dizendo, Fachin, diante disso daqui, esse caso precisa ficar com o André Mendonça, não pode ficar com o ministro Flávio Dino, porque casos semelhantes já foram parar com o André Mendonça. Ou seja, para evitar decisões contraditórias ou decisões conflitantes
e diferentes, ou seja, um ministro dizendo uma coisa, o outro ministro dizendo outra coisa sobre o mesmo assunto. A defesa do Flávio Bolsonaro acionou o Supremo depois dessa abertura da investigação pelo Flávio Dino, dizendo, olha, tudo tem que ficar com o André Mendonça. Será? Você, com seu conhecimento, avalia ali que tem um caminho, que isso de fato pode acontecer? Existe essa possibilidade, vai depender da interpretação do presidente do Supremo. Ele, na semana passada, ou há 2 semanas, ele já mandou essa investigação que estava com Alexandre de Moraes para o André Mendonça, porque a área técnica do Supremo embasou essa decisão, dizendo, olha, a prevenção, que é um palavrão, mas que já tem processos semelhantes com o André Mendonça, então tem que continuar com ele por uma ordem cronológica. Se antes estava, deve continuar. Nesse caso específico, há um detalhe. Um caso investiga a possibilidade de financiamento do Dark Horse e o outro repasse de emendas parlamentares para empresas vinculadas à produtora do filme. É preciso entender se esse dinheiro de fato chegou à produtora e se de fato foi usado para o filme. Se isso for comprovado, pode ser que saia das mãos do Flávio Dino. Se não ficar, até não ficar comprovado, continua com o Flávio Dino. E ainda tem um inquérito da PF que investiga se parte da grana do filme foi para Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que aí não chegou nas andanças de Supremo, mas ainda é o mesmo assunto que também está na Polícia Federal. Theo Cury, tu és o maioral.